Olá pessoal, saudações cordiais a todos e todas. E hoje eu estou aqui para falar justamente a respeito desse tema polêmico. Não se fala em outra coisa na internet, só se fala a respeito da lei anti-Oruan. Oruan que eu fui me dar conta depois, né? Oruan é Mauro ao contrário. E eu achei isso engraçado justamente porque tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista comportamental, é curioso como esse garoto representa tudo aquilo de mais repugnante que um ser humano pode ter, né? E claro, a gente vê o que é o resultado do ódio, né? E aí agora surge essa polêmica falando justamente a respeito de querer proibir o funk, né? Então eis que surge uma patricinha paulistana, belíssima por sinal, que é a Amanda Vettorazzo, e que decide que não quer que aquele artista, entre aspas, né, que é filho de traficante, etc e tal, o pai dele inclusive está preso, ela não quer que São Paulo utilize o dinheiro público para que ele venha fazer os shows dele, o que me parece bastante justo, né? E de repente a gente vê um gatilho, né, através dessa situação que pode ter diferentes resultados, né? Desde o assassinato dos jovens do MBL até mesmo o fim, né, do Comando Vermelho, do PCC e das facções criminosas que governam o Brasil. Então eu acho que vem coisa boa por aí, justamente porque esse comportamento de moleque folgado que fica xingando, ofendendo, ameaçando as pessoas, fazendo bullying e botando a tropa para apavorar, isso é o menu do dia no Brasil, né? Eu lembro que isso aconteceu comigo também há vários anos atrás, na época em que o canal estourou com aquele vídeo saindo da Matrix. Da mesma maneira que um monte de pessoa começou a fazer terapia, um monte de gente também entrava em contato para declarar ódio, para xingar, né? Então assim, esses dois arquétipos que a gente está vendo aí nessa guerra agora mesmo, eles são bastante interessantes para que nós possamos perceber, né, qual é o verdadeiro mal do Brasil. E é curioso porque a postura desse rapaz, o Oruan, Mauro ao contrário, é muito parecida com a postura daqueles malandrinhos e daquelas malandrinhas que tinha na época de adolescência em São Paulo, entre as quais inclusive se inclui a minha cunhada, né? A minha cunhada era muito parecida com o Oruan. Ela tinha necessidade de chocar a minha família, né? Que era uma família mais católica, mais conservadora. Então ela ficava provocando, ficava tentando tirar sarro das pessoas e fazer bullying, né? E claro, quando esse rapaz dizer que aqui nós é o ódio, bobona, aliás, esse sotaque carioca é uma coisa também insuportável, né? Que é muito desagradável ficar ouvindo as pessoas falando gíria, palavrão e xingando com esse sotaque chechelento que arrasta, né? Nada contra os cariocas, mas tudo contra a destruição do idioma através de gírias e através dessa postura horrorosa e banditista, né, bandidolatria. E isso realmente precisa acabar, né? A gente escuta dizer muito hoje em dia que a favela venceu porque a favela venceu, e isso é mentira. A favela nunca vai vencer. Eu mesmo moro num bairro aqui na periferia de Barcelona que há uns 40 anos atrás era favela, eles chamavam de chabolas em castelhano, né? E claro, foi justamente digamos assim, a força popular, né, das pessoas que viviam nessas chabolas, exigindo melhores condições de vida, que transformou esse bairro em algo maravilhoso de se viver, com escadas rolantes para que as pessoas possam subir o morro e não tenham que se cansar. Então, né, eu sempre digo isso e repito, eu acredito que esse bairro que eu vivo aqui, ele é uma realidade paralela e futurista em relação a tudo o que um dia as favelas do Rio de Janeiro serão. Porque o grande problema é que essas pessoas, elas não querem que a pobreza acabe, elas não querem que os pobres acabem, elas querem ficar ostentando riqueza em meio
a um monte de gente miserável, em meio a uma realidade onde as casas são favelas, estão feitas de madeira, não é uma coisa adulta, não é uma... Então, claro, favela precisa acabar, do mesmo jeito que facções criminosas precisam acabar. E eu acredito que esse vai ser o gatilho, essa vai ser a porta temporal, né? Então a briga entre o Oruan e essa galerinha aí do MBL, eu acho que vai ser o gatilho justamente para que possa cair Comando Vermelho, PCC e todas essas facções criminosas que comandam o Rio de Janeiro, né? Então eu sei que para quem está aí no Brasil é muito difícil acreditar que o nosso mundo, que o nosso planeta, ele vai ser um lugar melhor, livre de crime, livre de ameaça, livre de arruaça, e que pessoas como esse jovem, cedo ou tarde, vão parar na cadeia, como o próprio pai dele já está na cadeia, né? Então eu acredito que o fim dessas situações vai surpreender a todos. Por quê? Porque as pessoas já no Brasil, lá no Brasil, aí no Brasil, né, elas já estão tão acostumadas, né, a serem roubadas, já deixam o celular velho para o ladrão roubar e o celular novo escondido na cueca. O mesmo passa com o dinheiro, né? As pessoas deixam o dinheiro do ladrão na carteira e escondem o dinheiro nas partes íntimas. Então tudo isso é ridículo, tudo isso é horrível, tudo isso é muito triste. E é preciso que as pessoas queiram viver livre disso, né? E hoje em dia no Brasil cada vez mais pessoas entenderam o que está acontecendo, o que é a liberdade e o que é essa tentativa, né, de eco-alfabetizar a todas as pessoas, manipulando, né, seja o pensamento, o sistema de crença, o modelo mental, a sexualidade delas, justamente para transformar essas pessoas em robôs, em clones uns dos outros, né, não em pensadores, não em pessoas bípedes, não em pessoas pensantes. E isso se estende, né, essa agenda do emburrecimento, essa agenda da imbecilização, ela a nível global acontece em todos os níveis, mas no Brasil parece que ela tem um resultado muito mais profundo, muito mais distópico, muito mais destrutivo. E eu acho que toda essa destrutividade, todo esse ódio, toda essa raiva, ela se incorpora nesse rapaz, né? Que dá uma tristeza olhar para ele, né? Parece o Bob Marley fumando crack depois de ser detectado com AIDS. Parece uma lombriga, parece uma... Então assim, não tem beleza, não tem amor, não tem harmonia, não tem felicidade. É só tiração de onda, ostentação, tiração de sarro, né? Outro dia até vi um vídeo do rapaz aí cuspindo nas pessoas que vão no show dele. Então quer dizer, é uma geração perdida, é uma geração desagradável. Não falo só do Oruan, mas né, MC Pipoquinha, MC não sei das quantas, essa gente com a cara tatuada, essa gente falando gira o tempo todo e xingando os outros de viado, como quem diz, ô meu querido, sabe? Então é uma distorção total. Eu acredito que é essa classe de pessoas a principal responsável por eu ter abandonado o Brasil para sempre e não fazer questão nenhuma de voltar nem para visitar. E eu acredito que a partir de agora as pessoas devem se posicionar. Não vai mais dar para você ficar em cima do muro fazendo média, acendendo vela para Deus e para o diabo e agradecendo aquele que te atende primeiro. As coisas não funcionam desse jeito, né? Então acho que mais do que nunca estamos vivendo o processo bíblico da separação do joio e do trigo. E não vai ter como você fazer média com dois arquétipos tão extremos, né? Ou você gosta da Amanda Vettorazzo ou você gosta do Oruan. Não dá para ser condescendente com os dois. Mas infelizmente no Brasil as pessoas creem que sim. E é curioso porque essa postura que a gente vê o Oruan ter, né, de desprezo, de falta de argumento, de tentativa de ameaça, é uma postura que eu vi várias pessoas, principalmente no Brasil, começarem a adquirir à medida em que você dava amizade, à medida em que você dava intimidade, à medida em que você permitia que elas adentrassem sua vida, hospedasse elas na sua casa, etc e tal. Então esse menino Oruan, ele está mostrando algo que está dentro de todos os brasileiros e que a grande parte, acredito que a grande maioria já entendeu o quanto é importante esconder isso. Não vale a pena ser dessa maneira, até porque esse rapaz só é isso porque, como ele mesmo diz, ele é o filho do homem, né? Então ele tem lá um bandido, um traficante que é o pai dele e se escora nisso,
Né? É curioso, porque quando eu era jovem, quando eu era adolescente, a gente queria ofender alguém, a gente dizia, você é filhinho de papai. Né? Justamente por quê? Porque tinha roupas boas, porque tinha dinheiro, o pai amava, o pai cuidava. E hoje em dia a gente vê que quem está em voga é o filho do traficante. Né? Justamente por quê? Porque a família foi destruída. Já não existe mais o amor romântico, já não existe mais a formação de família em um formato tradicional. E aí eu fico me perguntando assim, quem é a mãe desse rapaz, né? Porque ele, a gente vê que ele é um perdedor, é um fracasso, enquanto ser humano, ainda que ele possa ser um êxito enquanto MC. Mas enquanto ser humano a gente vê, ele não sabe falar, ele não sabe argumentar, ele não sabe tratar bem as pessoas. É horrível ter que compartilhar tempo e espaço com essa classe de ser humano, né? E aí eu fico me perguntando, quem é a mãe dele? Né? Porque a mulher que traz essa classe de consciência para encarnar aqui é que é a verdadeira responsável pelo caos no mundo. E é curioso porque ao ver o que essas pessoas tweetam, o que essas pessoas, como elas argumentam para se defender, essas mulheres do morro, essas mulheres faveladas, a mãe do Oruan, né? Elas acreditam que o filho foi por um caminho diferente do pai só porque ele é um MC que faz ostentação do tráfico nas suas letras e já não é, que nem o pai dele, alguém que trafica, alguém que troca tiro, etc e tal. Então veja como o inconsciente coletivo das mulheres brasileiras, principalmente as mulheres brasileiras cariocas e faveladas, está bem longe da realidade. Então assim, até quando a gente vai ter que aguentar essas pessoas relativizando a verdade, né? Então quer dizer, homofobia é crime, racismo é crime, gordofobia é crime, carecofobia é crime, fake news é crime, falar mal da democracia é crime, mas ostentar a criminalidade, fazer apologia ao crime, fazer apologia ao tráfico de drogas, fazer apologia à máfia, fazer apologia às facções criminosas, ah não, isso não é crime, isso é a gente cantando a nossa arte do dia a dia. Então quer dizer, não dá para respeitar quem não tem respeito. Né? E acredito de verdade que esse é apenas o início daquilo que vai ser o efeito Bukele no Brasil. Né? Então o Donald Trump, o Javier Milei, né? O Donald Trump nos Estados Unidos, o Javier Milei na Argentina, o Nayib Bukele em El Salvador, né? E isso vai afunilando, e vai chegar uma hora que esses caras, né? Certamente o Bolsonaro vai ser reeleito e os caras vão para cima do crime. Né? Então assim, é muito importante que você não relativize as coisas, como a gente vê aí uma série de gente, né? Esses dias mesmo eu estava vendo o tal do Regis Tadeu lá, querendo dar uma de bem informado, né? E dizendo, ainda que eu odeie o som, não se pode. Por que não pode fazer? Por que o brasileiro precisa ter um pé na cozinha do crime? E isso vale, né, não só para o crime, para tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que é indecente, tudo aquilo que é abominável. O brasileiro parece que quer ter o direito de advogar a favor, sabe? E por isso que esse país não vai para frente, por isso que as pessoas, para prosperar, elas precisam abandonar o Brasil. Justamente por quê? Porque para prosperar no Brasil você precisa ficar fazendo média com essa mentalidade tosca. E você não pode manifestar repúdio, você não pode manifestar nojo, você não pode manifestar ojeriza, você não pode manifestar nada de negativo em relação a essas pessoas, porque senão elas te ameaçam, elas mandam o bonde na sua casa, elas picham o muro, elas invadem, elas matam, né? Então é bastante desagradável isso. E essas pessoas chegaram onde estão por quê? Porque está todo mundo com medo. Então é muito importante que a partir desse momento a gente deixe de ter medo, enfrente essas pessoas, debata e ganhe no debate, né? Justamente por quê? Porque não vai mais ter favela, não vai mais ter pobreza. E essas pessoas não sabem existir nem ser felizes sem favela e sem pobreza. Então certamente elas não vão mais habitar o mesmo planeta que nós. Agora eu gostaria de perguntar para você, que é nosso espectador, o que você acha? Você é contra ou a favor da lei anti-Oruan? Você acha que eu estou sendo demasiado conservador? Ou você, assim como eu, acha que é chegada a hora de que nós comecemos a reagir, de que nós comecemos a mostrar quem é mais forte? E é disso que se trata a luz, onde o fósforo acende, por mais escuro que a sala seja, ele ilumina. Então quanto mais você autodivinizar o seu intelecto, quanto mais você abrir mão de ficar contando mentiras e relativizando a verdade, certamente que mais e melhor você vai iluminar a si mesmo, divinizar o seu intelecto e começar a vibrar
mentalmente na mesma frequência dos deuses, dos anjos e dos criadores, ok? Gostaria de agradecer a todos vocês que colaboram com o nosso canal. Seguiremos em contato e trabalhando. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.